Glória a Deus. Nós vamos ler o Salmo 112 neste dia que o Senhor Jesus nos deu. Aleluia! Bem-aventurado é aquele que teme o Senhor e tem grande prazer nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra e a geração dos justos será abençoada. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Aos justos nasce luz nas trevas. Ele é bondoso, compassivo e justo. Feliz aquele que se compadece e empresta. Ele defenderá a sua causa em juízo. Não será jamais abalado, terá tido em memória eterna. Não se atemoriza de más notícias. Seu coração é firme, confiante no Senhor. Seu coração bem firmado não teme, até que veja a derrota dos seus inimigos. Ele distribui, dá aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. O seu poder se exaltará em glória. O ímpio vê isso e fica com raiva, range os dentes e se consome. O desejo dos ímpios perecerá. Salmo 112 é muito claro, falando acerca da importância de termos o temor de Deus e prazer nos seus mandamentos. Temor e prazer em Deus. São duas realidades que demonstram uma fé saudável, demonstram que nós estamos realmente conhecendo a Deus. Quanto mais a gente conhece o Deus verdadeiro e não a religião, nosso temor aumenta e nosso prazer em Deus aumenta. Quando orar, ler a Bíblia, buscar a Deus, amar, perdoar, obedecer se torna difícil, é porque nós estamos tirando os olhos de Jesus. Quem está olhando para Jesus de fato, ele cresce no temor e no prazer de obedecê-lo, porque ele é uma pessoa e ele é a pessoa gloriosa, poderosa, incomparável. Quem anda com Jesus e olha para Jesus, cresce no temor e no prazer, na alegria de obedecê-lo. Quando obedecer a Deus se torna pesado, um fardo, difícil, cansativo, estamos tirando os olhos de Jesus. Estamos apenas seguindo leis, normas, religiosidade, fazendo, mas sem o coração inteiro. A Bíblia diz que a nossa fé não pode ser fingida. Paulo elogia Timóteo, falando para ele, lembra da fé que houve na sua avó, na sua mãe, uma fé não fingida. A Bíblia também diz que o nosso amor deve ser não fingido. Isso não significa que nós não devemos tratar bem as pessoas quando nosso coração está irado, porque nós não vamos fingir, mas nós vamos tratar bem porque nós obedecemos a palavra e por respeito ao ser humano, à dignidade de todo ser que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Temor e prazer em Deus vão gerar consequências profundas, consequências claras na nossa vida. E olha aí o que são essas consequências. Quais são as consequências? Primeiro, quem teme e tem prazer em Deus vai ter uma bênção sobre os seus descendentes. Versículo 2, a sua descendência será poderosa na terra, a geração dos justos será abençoada. Quando eu temo a Deus e tenho prazer em Deus, eu vou abençoar descendentes, não só naturais como espirituais. Ou seja, a minha vida será um testemunho vivo. Quem me conhecer vai querer temer e conhecer a Deus e amar a Deus. A minha vida vai deixar um legado, um testemunho vivo de amor por Jesus. Sua descendência será poderosa na terra. Você terá pessoas que vão querer estar perto de você e vão ser abençoadas pelo seu exemplo, pelo seu testemunho, vão querer buscar a Deus e vão olhar para você e ver Jesus em você. Quanto mais temor e prazer em Deus, seus filhos vão amar o Senhor. Amados, nós precisamos ser honestos. Nosso testemunho às vezes tem se enfraquecido, individualmente ou como igreja. E Jesus deixou muito claro para os discípulos. Ele diz, vocês são sal da terra e luz do mundo. Se o sal perder o sabor, para nada mais presta, senão ser pisado pelos homens. Às vezes, a nossa vida tem trazido mais vergonha ao evangelho do que esse testemunho poderoso na terra. Nós precisamos ter pessoas que nós cuidamos espiritualmente, que nós inspiramos espiritualmente, que nós realmente, intencionalmente, nós decidimos dar um testemunho para eles de temor e prazer em Deus. Temor e prazer em Deus nos dá uma descendência poderosa na terra. Em segundo lugar, o temor e o prazer em Deus
vai atrair sobre nós a provisão, o sustento do Pai. O versículo 2 diz isso. A descendência será poderosa na terra. E o 3 diz assim: na sua casa a prosperidade, riqueza, justiça permanece para sempre. Antes de olhar para esse texto e achar que você vai ficar rico, o texto está dizendo que nós vamos ser prósperos. A palavra prosperidade na Bíblia tem a ver com uma provisão de Deus, o sustento de Deus para todas as nossas necessidades. Não é ter tudo, mas é não ter falta do que é necessário. Ou seja, você pode ter apenas o alimento e o vestuário, você é próspero, porque você tem a paz de Deus na sua vida. E você pode ter casas, carros e vários bens e ser alguém vazio. E pode também ter muitos bens e ser pleno em Deus. A questão aqui não é a riqueza, a questão aqui é a bênção de Deus sobre a sua vida. Prosperidade é esta bênção, é o favor de Deus sobre a nossa vida, onde nós temos saúde completa, espírito, alma e corpo, a família experimentando essa bênção de Deus, as amizades frutíferas, um ministério, os dons que Deus te deu, sendo usados para a glória de Deus, para a edificação do corpo. Amado, quem teme a Deus e tem prazer em Deus, naturalmente terá a provisão de Deus, o sustento de Deus. Em terceiro lugar, quem tem o temor e o prazer em Deus, vai receber de Deus luz no meio da escuridão da vida, no meio das trevas que a gente vai enfrentar. O versículo 4 diz isso: aos justos nasce luz nas trevas. Ou seja, mesmo sendo justo, temente a Deus, tem momentos na nossa vida que nós não estamos enxergando a saída, nós não estamos percebendo a níveis de trevas. Essas trevas podem ser momentos onde a gente está confuso, sem saber a direção, ou trevas espirituais que o inimigo lança sobre nós. Efésios capítulo 6 diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso. Existem trevas sobre o mundo, existem trevas espirituais, tentando cegar as pessoas, tentando colocar as pessoas umas contra as outras, tentando obstruir o nosso entendimento espiritual. E quando nós cultivamos o temor e o prazer em Deus, Deus dissipa essas trevas. Ou seja, Deus traz luz, revelação, discernimento, Deus mostra caminhos, Deus abre portas e nós vamos enxergar as direções de Deus para a nossa vida. Amado, peça ao Senhor mais temor e mais prazer nele, que Deus vai trazer mais luz sobre a nossa vida. O temor de Deus aumenta o nível de luz, ou seja, o nível de revelação, de entendimento, de discernimento espiritual. Em quarto lugar, quem teme a Deus e tem prazer nele, também vai ter um coração generoso. Versículo 5 diz: aquele que se compadece, empresta. Ou melhor, aquele que se compadece e empresta, ele defenderá a sua causa em juízo, não será jamais abalado, terá tido em memória eterna. É uma coisa tremenda, porque quanto mais temor e prazer em Deus, mais eu sei que Deus tem muito para todos. Eu não vou ficar sonegando, eu não vou ser alguém miserável, eu não vou ser alguém que ame o dinheiro, eu não vou ser alguém avarento, que é idólatra. Eu não vou ser alguém que, quando vejo a necessidade do corpo de Cristo, ou a necessidade de alguém, eu vou fechar o coração e falar: se eu der, vai faltar. Não, quanto mais eu temo a Deus e tenho prazer nele, eu tenho alegria de dar. E às vezes até ficar com menos, para ver o outro sendo sustentado, abençoado, edificado, para ver o corpo de Cristo não tendo tanta falta, participar do que Deus está fazendo. É prazer, é deleite para quem teme a Deus. Porque ele teme a Deus, ele não vai deixar, quando vê uma necessidade, ele não vai fechar o coração, ele é feliz, ele se compadece, ele empresta, ele dá. Nós vamos ter um coração generoso por causa do temor de Deus, prazer em obedecer a Deus. Peça ao Senhor isso. Os mandamentos do Senhor não são penosos, a Bíblia diz. Quando está difícil obedecer, é porque estamos tirando os olhos de Jesus, porque não estamos tendo a fé legítima e madura. Por isso às vezes acontece isso conosco, mas quanto mais temor e prazer em Deus, mais nós vamos dar, ajudar, semear, sem aquela mão remida, que está, como a Bíblia diz, de um homem que tinha uma mão mirrada, uma mão atrofiada. Há pessoas com a mão mirrada para dar, elas são apenas
egoístas, pensam apenas em si mesmos. Em quinto lugar, o temor e o prazer em Deus também vai nos dar um coração seguro, vai nos dar segurança, vai nos dar confiança. Quanto mais eu temo o Deus verdadeiro, mais eu confio nele. E olha o que o texto fala no versículo número 6. Não será jamais abalado, terá tido como memória eterna, não se atemoriza de más notícias. O seu coração é firme e confiante no Senhor, o seu coração bem firmado não teme, até que veja a derrota dos seus inimigos. O que o texto mostra é que o temor de Deus me liberta do temor dos homens. Quanto mais eu temo ao Senhor, eu não vou ter medo das pessoas, eu não vou ter medo de más notícias. Há pessoas que só de você falar para elas que você tem algo a falar, elas já se apavoram. O que é? Sabe o que é isso? Falta de temor a Deus. Falta de temor a Deus. Quando eu temo ao Senhor, eu não temo más notícias. Eu posso me entristecer, eu posso até, ouvindo uma notícia muito trágica, compadecer, ficar aflito momentaneamente, mas existe uma paz de Deus que vem do temor dele, porque eu sei que ele está no controle. O Senhor está no controle do Brasil, das nações. O Senhor é soberano sobre todas as coisas. Isso me faz confiar nele, não viver apavorado pelas más notícias. Confiança em Deus, o coração fica firmado nele, e aí ele diz, até que veja a derrota dos seus inimigos. Ou seja, mesmo que os inimigos espirituais se levantem contra nós, mesmo que pessoas se levantem contra nós, o nosso coração vai confiar no Senhor. Vamos orar? Que o Senhor dê à igreja brasileira e a nós que estamos aqui, que somos parte dessa igreja, mais temor, mais prazer em Deus do que em qualquer outra coisa. Pai, eu quero te agradecer por essa manhã, onde a palavra do Senhor vem como um alimento, que esse alimento sirva de instrução, direção. Espírito Santo, o nosso coração é enganoso, existe uma inclinação natural em cada um de nós para as coisas deste mundo. Nesta manhã, Pai, nos liberta do temor do homem e da obediência sem alegria, sem prazer, da obediência por obrigação. Pai, nesta manhã, aumenta em nós e na igreja no Brasil o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, o temor do Senhor, que é o princípio daqueles que vão ter intimidade, porque a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais o Senhor vai revelar a sua aliança. Senhor, aumenta em nós o temor de reconhecer quem Tu és, o temor de não querer desonrar o Senhor, desonrar a Tua glória, a Tua santidade. Aumenta em nós o prazer, a alegria de obedecer, de se relacionar com o Senhor e com a Tua palavra, e de obedecer em tudo que a Tua palavra nos ordena. Nós queremos, Pai, precisamos nesta manhã, aumenta o temor e o prazer em Ti, em nome de Jesus. Amém, Senhor.